João, a partir do versículo 1 do capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento, estarmos reunidos em torno da Tua Palavra. Obrigado por João, Teu servo inspirado, que registrou esta pequena história acerca de Jesus curando o paralítico. Obrigado porque por meio dela somos edificados. E pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesta hora, que as minhas limitações, Pai, como pregador, ó Deus, não enfraqueçam o sentido do texto, mas que pelo poder do Teu Espírito nós não só compreendamos, mas sejamos transformados pela Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Se você vem acompanhando o Evangelho de João junto comigo, ou mesmo se você não tem acompanhado, mas já leu esse Evangelho, você sabe das diversas ocorrências que tem a água como um ponto principal, ou um aspecto importante na narrativa. Isso começa lá no capítulo 1, quando João Batista batizava nas águas do Jordão. E ali, por meio do batismo de João, o próprio Jesus foi batizado com água. E João, inclusive, dizia, eu vos batizo com água, mas vai vir aquele que há de batizar com o Espírito Santo. Depois nós vemos no capítulo 2 a água aparecendo na narrativa do primeiro milagre, quando Jesus transforma a água da purificação em vinho. No capítulo 3 a água aparece novamente, quando Jesus, conversando com Nicodemos, fala para ele que ele deveria nascer da água e do Espírito. No capítulo 4 de novo, Jesus está ali junto ao poço de Jacó, pede água para a mulher samaritana, e ele entra num diálogo com ela até o ponto de dizer que ele era capaz de dar a ela a água viva.
E aqui, no capítulo 5, mais uma vez a água presente, agora no tanque de Betesda. Tanque de Betesda. Por que será que aparece tantas vezes água, né, nestes textos, em todos esses capítulos? Eu creio que a intenção de João é usar a água, enfatizar a água, né, para mostrar que nenhuma água é poderosa o bastante para purificar o homem dos seus pecados e saciá-lo completamente e definitivamente. Eu creio que é isso que João quer enfatizar. Nenhuma água é capaz de curar, lavar, purificar a alma humana, e também não é capaz de saciar plenamente as necessidades mais profundas do ser humano. Mas ele estava não só dizendo que todas são incapazes disto, como ele estava ali revelando aquele que é capaz disso. Só Jesus, somente Cristo pode lavar, purificar completamente o homem e saciá-lo definitivamente nas suas necessidades. E quando eu estava anotando essas coisas, eu lembrei daquele cântico infantil que diz assim: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e lava as minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar o meu coração. A sujeira do nosso coração, só Jesus pode lavar. Não tem outro que possa chegar até lá e limpar o nosso coração. Deixa eu fazer apenas uma pausa para trocar esse microfone, porque esse ruidinho aqui tá chato, né? Você não está ouvindo? Alô, som. Está melhor, eu acho. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre Jesus e o tanque de Betesda. E vamos ver que Jesus é o Filho de Deus, que pode dar verdadeira salvação e descanso eterno. Jesus é o Filho de Deus, que pode dar verdadeira salvação e descanso eterno. Acho que é isso que o texto nos ensina. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, à luz desse texto, do versículo 1 ao versículo 4, é a miséria humana e a sua alma supersticiosa. Vamos acompanhar aí a partir do versículo 1. O versículo 1 nos diz: passadas estas coisas, que coisas? A cura que Jesus fez do filho de um oficial. Passadas essas coisas, um tempo determinado, que o autor não tem interesse em dizer quanto tempo, havia uma festa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. Aqui ele também não diz qual é a festa. Pode ser a festa da Páscoa, pode ser a festa do Pentecostes, pode ser a festa dos tabernáculos. Nós não sabemos exatamente qual é essa festa, mas Jesus, como um bom judeu que segue os rituais, segue todos os parâmetros judaicos, ele vai para essa festa, como toda a nação deveria ir. Então ele sobe para Jerusalém. E aí diz o versículo 2, que existe ali em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então veja, que porta das ovelhas é esta? Provavelmente uma porta não tamanho normal, onde uma pessoa passaria, mas uma porta mais baixinha, por onde passavam as ovelhas, quando eram levadas para o sacrifício. Então, perto daquela porta das ovelhas, e essa porta, ela aparece nas narrativas do Antigo Testamento. Por exemplo, o próprio Neemias, quando volta do exílio, essa é a primeira das portas que ele restaura. Neemias é usado por Deus para restaurar a cidade de Jerusalém, e a porta das ovelhas é restaurada ali por Neemias. E então, junto ali à porta das ovelhas, havia um tanque, chamado tanque de Betesda, que tem 5 pavilhões. Betesda significa casa de misericórdia. Já ouviram algum hospital com essa designação? Casa de misericórdia. Talvez essa narrativa tenha fundamentado
a escolha desse nome para muitos hospitais, né? Santa Casa de Misericórdia, assim por diante, tem origem aqui na palavra Betesda, em hebraico. E diz aqui que tinha 5 pavilhões. Durante muito tempo, os estudiosos achavam que esse tanque tinha a forma de um pentágono. Imagina, 3 lados aqui e 2 por cima, como se fosse um pentágono. Mas descobertas mais recentes indicam que esse tanque de Betesda, na verdade, eram 2 piscinas. Imagina um retângulo com 4 lados e um no meio. Então, esses são os 5 pavilhões. 1, 2, 3, 4 e no meio 5. 5 pavilhões, piscinas grandes que havia ali, chamado, portanto, o tanque de Betesda. E aí nós vemos no versículo 3 um problema social daqueles dias. Nestes pavilhões jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Não existia hospital naquele tempo, não existia um serviço público de saúde, então esse era um grande problema social. As pessoas que adoeciam, quando tinham recursos, gastavam todo o seu recurso buscando cura. Você deve se lembrar daquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que já tinha gastado mundos e fundos para tentar curar-se e não tinha mais onde buscar. Então os enfermos, eles eram realmente jogados à margem da sociedade. E ali era um local onde essas pessoas enfermas, cegos, coxos, paralíticos se reuniam. Esse era o problema social daquela época. Ninguém sabia como resolver. Não tinha como resolver. Mas pior do que o problema social era o problema espiritual daquelas pessoas. E aí vem o versículo 4 e descreve entre colchetes a superstição daquela época. Por que esse texto está escrito entre colchetes? Porque ele não aparece nos manuscritos mais antigos, ele não aparece nos textos mais antigos, porque nós só temos cópias do Novo Testamento, né? O texto original, escrito pelo apóstolo João, ele já não existe mais, mas muitas cópias, por meio das quais os estudiosos conseguem identificar o que estaria no texto original. Nesses textos mais antigos não consta esse versículo 4. Mas ele está em acordo com o versículo 7, então não há nenhum problema em nós aceitarmos como sendo verdade o que está escrito ali. Pertencia à mentalidade daquelas pessoas, de fato, o que está escrito no versículo 4, que esperando, esses enfermos estavam ali, esperando que se movesse a água, porque eles acreditavam que um anjo descia em certo tempo, agitando aquela água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eles realmente criam que isso acontecesse. A superstição não é que as águas se moviam. Não, de fato, algo acontecia que aquela água se movimentava. Eram 2 piscinas, como eu falei, né? Então talvez uma água saía de um tanque para o outro, alguma coisa acontecia que a água se movia. Mas é muito estranho nós imaginarmos que de fato um anjo poderia fazer isso, embora os anjos sempre estiveram a serviço de Deus para cumprir a vontade de Deus. Mas nós não vemos em nenhum lugar Deus curar o que chegasse primeiro. Muito pelo contrário, Deus cura quem Ele quer, sem a necessidade de um esforço pessoal para chegar primeiro, como era o caso aqui. Então eles criam nessa superstição. Era um poço de superstição, de falsas esperanças. Esse era um problema gravíssimo que ocorria ali. Então nós vemos nesses primeiros versos, em primeiro lugar, a miséria humana. Os nossos corpos são extremamente frágeis. Nós adoecemos. Nós perdemos habilidades. Alguns até nascem sem quaisquer possibilidades de movimento. Quantos não nascem faltando algum membro do corpo?
Quantos não perdem um membro do corpo ao longo da vida? Nosso corpo ele é muito fragilizado. Hoje, se a estimativa de vida é de 70 e poucos anos, isso graças a Deus pelo desenvolvimento da tecnologia, mas naquele tempo não era assim. Os mais idosos talvez tivessem entre 50 e 60 anos. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa saúde é extremamente fragilizada. Eu conheço muitos de vocês, e eu sei do sofrimento físico de muitos de vocês. Vocês conhecem outros tantos que padecem e lutam com enfermidades físicas. Isso tudo resultado do pecado original. O pecado dos nossos primeiros pais, que trouxe maldição sobre essa terra, e nós sofremos angústias por conta, sim, do pecado. Mas pior do que a doença física, pior do que a dor, pior do que o sofrimento, pior do que viver à margem da sociedade, é ter falsas esperanças em poços supersticiosos que não tem como nos salvar. E essa é também a realidade humana. Quantas pessoas não estão buscando a cura da sua saúde, buscando solução para os seus problemas, buscando satisfação para as suas almas em lugares que não podem proporcionar essas coisas. A nossa cidade vê isso constantemente. Nós temos aqui estátua de Netuno, estátua de Iemanjá. Cidade de Praia Grande é uma das cidades mais impregnadas do espiritismo da nossa região. As pessoas estão buscando nestes lugares, nestas ideias, nessa falsa adoração a ídolos, a solução para os seus problemas. O coração humano é supersticioso. E isso tem adentrado igrejas evangélicas que nem mais evangélicas são, por terem já assimilado uma série dessas coisas que só se viam em religiões opostas ao cristianismo. E hoje em dia a gente vê uma migração grande de pessoas. Multidões saindo de um tanque para outro tanque, de um tanque para outro tanque de Betesda, buscando a cura dos seus problemas. Vai para uma igreja buscando solução, não consegue. Vai para uma outra, busca, e assim vai. Como se as igrejas fossem tanques de Betesda, que na hora que move o anjo, na hora que a água se movimenta, acontece a cura. Mas não é assim. Miséria humana e sua alma supersticiosa. A segunda coisa que eu gostaria de notar neste capítulo, nesse trecho, é a respeito do seguinte: Cristo é o único que pode dar solução ao sofrimento humano. Cristo é o único que pode dar solução ao sofrimento humano. O versículo 5 diz que ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. Provavelmente ele não tinha 38 anos de idade. Ele estava enfermo há 38 anos. Provavelmente ele tinha seus 50 anos, 50 e poucos anos. Já um homem idoso para os padrões daquela época. E Jesus não vai ali para distribuir cura para aquela multidão de enfermos. Ele vai para curar aquele homem. Jesus vê aquele homem deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus se aproxima dele. E ele pergunta: queres ser curado? Parece estranho, né? Parece até irônico. Como é que Jesus chega perguntando isso a um homem que está completamente enfermo? Ele nem acredita que Jesus teria poder para curá-lo. Talvez ele nem soubesse quem é Jesus. Talvez não. Ele não sabia, porque quando perguntam
para ele. Quem foi que fez o que fez, ele nem sabe o nome. Ele não sabia. Quando chega Jesus e pergunta, queres ser curado? A ideia dele é que Jesus pode ser alguém que vai ajudá-lo a chegar até o tanque. Essa é a única coisa que passa pela sua cabeça. E quando Jesus faz essa pergunta, ele abre o seu coração e ele diz no versículo 7, Senhor, e esse Senhor não é um Senhor de adoração, mas sim um pronome de tratamento. Ele está falando com Jesus no sentido de ser um semelhante a ele, e de forma respeitosa ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Essa era a esperança dele, estar no tanque na hora certa, no momento certo. Ele botava a sua esperança nisto somente. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa era a esperança dele. Jesus faz uma pergunta que provoca a resposta sincera do homem. Ele expõe a sua crença falsa. E sabe, esse é um método importante. Fazer perguntas. Eu acho que os crentes estão muito acostumados a fazer afirmações. A gente quer despejar logo as nossas verdades, os nossos juízos, as nossas maneiras de pensar. Mas esse não é o método de Jesus. Jesus era um homem de poucas palavras. Quando ele estava diante das pessoas, ele dizia poucas palavras. Ele dizia mais quando estava com seus discípulos. Com este homem ele apenas diz, queres ser curado? Ele faz uma pergunta. Essa pergunta cria uma ponte para chegar no coração daquele homem. O que estava ali presente no coração dele. Aquele homem expõe, ele acredita de fato que é estar no tanque, que vai ser a solução para a sua vida. E aí o que Jesus faz? No versículo 8 diz que Jesus fala o seguinte, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Uma pergunta simples. Você percebe fé nas palavras desse homem? A fé verdadeira, que Jesus Cristo é capaz de salvá-lo, que Ele é o Senhor do universo, capaz de dar cura a Ele? Não. Jesus cura esse homem incondicionalmente. Jesus é gracioso com ele, tira ele daquela situação, mesmo não tendo aquele homem fé. Ele cura incondicionalmente. Mas ele também cura completamente, bem diferente dos milagres de hoje em dia, né? Que a pessoa é curada, mas ela parece que entra num processo de cura. Ela entra com uma dor enorme, a dor diminui. Né? Diminui. E aí já acha que é a cura. Jesus cura completamente. Definitivamente. Não tinha mais nada para fazer. Não foi uma cura gradual, processual. Foi uma cura imediata. Uma cura definitiva. Que não levou em consideração quem era aquele homem. Foi uma manifestação clara da graça de Deus. Do propósito soberano do Senhor Jesus Cristo de curar aquele homem. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito e ele cumpriu o seu propósito. E com isso nós vemos que Cristo é o único que pode dar solução ao sofrimento humano, não há outro. Não há outro. Não há tanques de Betesda que possam oferecer o que Jesus oferece. Nada, nem nos céus e nem na terra, pode dar solução ao sofrimento humano, senão Jesus Cristo. E por fim, nós vemos que ao curar o homem no sábado, Jesus revela a sua divindade. Veja a parte final do versículo 9. Diz que aquele dia era sábado. Jesus cura um homem específico. Não foi a multidão. Foi um homem específico. Num dia específico. O sábado. E ele tinha um propósito para isso.
E aí diz o versículo 10, que o 9 diz que ele tomou o seu leito e pôs-se a andar. O seu leito, a gente não tem muita ideia, né, do que seria esse leito. Esse leito não é uma maca, não é uma cama, não é um colchão confortável. O leito dele provavelmente, pensa numa esteira, aquela coisa bem fininha de palha, talvez algum cobertor ali que ele pudesse simplesmente amarrar e sair andando com aquilo ali, algo simples, talvez imundo. Era isso que ele pegou e começou a andar. E aí vieram os judeus, no versículo 10, e disseram ao que estava curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Nós vemos aqui o legalismo judaico. Um legalismo que torna o homem insensível. Eles não estavam nem contentes por verem aquele homem que há 38 anos estava naquela situação curado. Isso pouco importava. O que mais importava para eles era que ele estava carregando o seu leito. E sabe, muitos de nós temos inclinações para o legalismo. Ao invés de olharmos com alegria para o que Deus está fazendo na vida das pessoas, nós nos preocupamos em um detalhezinho ou outro que talvez estejam fazendo de um modo errado. E Jesus condena veementemente isso. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Porque estes legalistas olham um fiapo no olho do outro, mas não conseguem enxergar a trave que está no seu próprio olho. E aí, nós vemos no versículo 11, mais uma prova que no coração daquele homem não havia fé. Ele diz aos judeus: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu não pedi para ser curado, mas ele me curou. E ele me curou e ainda falou para eu tomar o meu leito e andar. Eu não pedi para tomar o meu leito e andar. Ele que mandou. Ele não queria se dar mal ali com as autoridades judaicas. O legalismo judaico estava impregnado naquela religião. E isso está completamente contra o Antigo Testamento, no meu entendimento, porque se você observar nos 10 mandamentos, o quarto mandamento, a respeito do sábado, diz que o homem não deve trabalhar no sábado, ou seja, fazer aquilo que ele faz nos outros 6 dias. O que ele faz nos 6 dias? Trabalhando. Ele não deve fazer no 7º dia. Esse é o mandamento. O profeta Jeremias disse o seguinte: assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. O que ele está dizendo? Não andem com cargas pesadas, não trabalhem no sábado. Deus não quer que isso aconteça. Aquele homem não estava fazendo isso. Não estava. Neemias, quando voltou do exílio com o povo, ele começou a reestruturar a cidade de Jerusalém. Chegou um dia que o povo estava trabalhando no sábado. E ele registrou o seguinte, isso está em Neemias 13, versículo 15 a 17. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá. E em Jerusalém contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Então, porque eles realmente estavam quebrando o mandamento, eles estavam trabalhando no dia de sábado. Aquilo que eles faziam todos os dias, eles estavam fazendo também no dia separado por Deus para o descanso.
Mas este homem não. O homem aqui de João capítulo 5 não trabalhava carregando o seu leito. Ele não carregava ali sua esteirinha ali todos os dias. Esse não era o trabalho dele, ele não vivia disso. Essa interpretação que eles faziam era uma interpretação errada. Carson diz o seguinte: a opinião rabínica dominante tinha analisado a proibição, do trabalho no sábado em 39 classes de trabalho, incluindo pegar ou carregar qualquer coisa de uma propriedade para outra, exceto em caso de compaixão, como carregar um paralítico. Então, eles pegaram o mandamento, que é santo, puro, bom, e eles começaram a criar uma série de regrinhas para evitar que os judeus caíssem, quebrassem esse mandamento. Só que essa cerca que eles criaram era uma cerca muito estreita, e não era isso que Deus queria que acontecesse. Não era isso. Parece no versículo 11 que o homem curado disse: eu não queria carregar, mas o homem que me curou mandou eu carregar. E aí o versículo 12 nos diz que eles perguntaram: quem é esse homem que te curou, que fez essa bênção com você, né? Foi isso que eles perguntaram? Não. Quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Quem é ele? E o homem não sabia. Diz o versículo 13 que ele não sabia. Jesus, quando juntava uma multidão, ele, nesse momento do ministério, ele escapava, porque ele não queria publicidade. Aquele não era o momento dele aparecer para as multidões. E aí nós vemos no versículo 14 que mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus encontrou aquele homem no templo. Aquele homem, por ser paralítico, ele não podia entrar no templo. Ele não podia entrar. Mas aí, já que ele estava curado, ele foi para o templo. A gente não sabe se ele foi de fato adorar a Deus, agradecer a Deus, ou se ele foi lá para se exibir. E tem isso também, né? Isso não acontece hoje em dia, graças a Deus. Ninguém vem se exibir na igreja. Mas naquele tempo podia existir. O texto não é claro em relação a isso. Mas ele vai até o templo e Jesus encontra ele lá. E Jesus diz para ele: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aqui nós vemos o seguinte: provavelmente no caso deste homem, a doença que ele tinha era consequência do seu pecado. Mas isso não significa que toda doença é consequência de um pecado pessoal. Há doenças que nos sobrevêm não por causa de um pecado específico, mas por conta da nossa natureza frágil, humana. Sem dúvida sobre o propósito de Deus, mas nem toda doença está ligada a um pecado pessoal, como muita gente tenta afirmar. Mas no caso deste homem, nós percebemos que é possível sim que doenças sejam resultado do pecado, consequências do pecado. Porque Jesus disse para ele: olha, você já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que parecia a pior coisa para aquele homem até aquele dia? Ter passado 38 anos paralítico, à margem da sociedade. Isso era o que parecia pior. O que pode ser pior do que isto? Jesus está falando: não peques mais para não te suceder coisa pior. O que pode ser pior do que isso? Pior do que isso é o sofrimento eterno, é a desgraça eterna, é o afastamento eterno da presença gloriosa de Deus. Isso é pior do que qualquer outra coisa. E Jesus está recomendando que ele não peque mais, que ele busque agradar a Deus, para que não ocorresse nada pior com ele. E o homem agradeceu pelo que Jesus fez? Não. Diz o versículo 15 que ele se retirou,
sem nem mesmo ter agradecido, e ele foi até quem? Até os judeus. Agora eu sei quem é Jesus. Agora eu sei quem me curou. Agora eu sei quem me mandou carregar o leito. Foi Jesus. Parece um pouco Judas, né? Quantas coisas maravilhosas Judas não viu, não experimentou. Comeu do pão de Jesus. Entanto, ele próprio traiu Jesus. Muita gente recebe as bênçãos do Senhor e são como aqueles 9 dos 10 leprosos curados, nem voltam para agradecer. Esse homem foi curado, mas eu não estou certo de que seu coração foi transformado. Não que Jesus não fosse poderoso para isso, mas mostra que Jesus pode curar até mesmo um incrédulo para cumprir por meio dele o seu propósito. O homem então foi contar para os judeus que foi Jesus quem mandou carregar o seu leito. E aí os judeus, versículo 16, começaram a perseguir Jesus porque fazia estas coisas no sábado. E a gente vê aqui que a perseguição de Jesus começa a crescer, começa a aumentar. João, ele mostra desde o comecinho, né, o primeiro contato de Jesus com João Batista. Ele não tinha nenhuma perseguição, não tinha nada. E aí começa, Jesus faz os primeiros milagres, ele vai até Jerusalém, não tem nenhum problema tão grave. Ele faz a purificação do templo, mas as autoridades não criam tantos problemas com ele. Mas aqui começa, por causa do sábado, uma questão grave. E a perseguição começa a crescer em relação a Jesus. E Jesus disse aos judeus, versículo 17: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E isso ficou, essa frase, né? Ficou muito claro para os judeus, que Jesus estava se igualando a Deus. Para o judeu, naquele momento, falar que Deus era o seu próprio Pai seria uma blasfêmia. Mas Jesus não tinha dificuldade em dizer isso, porque essa era a verdade. O Senhor Deus, diz no livro de Gênesis, durante 6 dias ele fez a criação do mundo e no 7º dia ele descansou. Descansou do quê? Descansou da sua obra criadora. Tudo que ele fez ao longo de 6 dias. E no 7º dia ele não fez o que ele fez nos dias anteriores. Só que isso significa que ele não trabalhou nunca mais? Ou não trabalhou naquele dia? Ele descansou das suas atividades criadoras, mas ele não descansou das suas obras providenciais. Ele continua governando, cuidando, controlando o universo desde sempre, inclusive naquele 7º dia. O trabalho de Deus é incessante. Se Deus não estivesse trabalhando por um único instante, todos nós deixaríamos de existir. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E Jesus disse que assim como seu Pai trabalha até agora, ele trabalha também. E o versículo 18 nos diz: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, isso na perspectiva dos judeus. Ele não violava o mandamento do sábado do Antigo Testamento, ele violava segundo a interpretação, né, a perspectiva dos rabinos judeus. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus estava se auto-revelando como Deus, de forma muito clara. Não só porque ele tinha poder para curar aquele homem, que isso é fantástico, mas porque ele não estava sob a lei conforme a perspectiva daqueles homens. Ele é o legislador e o juiz. Não foi ele quem fez a lei?
Ele sabe exatamente como cumpri-la. Ao curar aquele homem no sábado, Jesus revela a sua divindade. E por fim, algumas reflexões que nós devemos crer e compartilhar, meus irmãos. Primeira, Cristo é maior que a superstição e que a religiosidade. As pessoas estão buscando na superstição, por meio dessas ideias, dessas coisas que a imaginação humana cria, a solução dos seus problemas, mas não, essas coisas não podem trazer solução. Muitas, ao contrário, buscam numa religiosidade fria, como a dos judeus. Buscam a salvação nessa religiosidade fria. Mas não é isso que Jesus quer para as nossas vidas. Jesus é maior do que isso. E nós devemos ir até Ele, porque Ele pode dar a verdadeira salvação. Ele é o único. Ele é o único que pode salvar as doenças, as enfermidades do nosso corpo. Como também é o único que pode dar-nos o perdão que nós precisamos. E Ele é que pode nos dar verdadeira salvação. E por fim, algo que eu creio que é maravilhoso nesse texto, uma implicação desse texto, é que aquele que criou o descanso semanal é poderoso para nos dar o descanso eterno. No texto de Mateus, capítulo 12, Jesus disse que Ele é o Senhor do sábado. Ele que criou esse descanso semanal, e graças a Deus por isso, né? Até a lei trabalhista oficializou. Ninguém precisou inventar que semanalmente o ser humano precisa de um dia de descanso. Isso é algo natural da vida. Deus criou assim. Ele que estabeleceu o descanso semanal, Ele é poderoso para nos dar um descanso eterno. Por isso eu pedi ao Gilman que lesse o texto de Mateus 11. Porque Jesus é quem nos chama: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, caminhem comigo, e aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é o único que pode dar verdadeira solução para os nossos problemas. Pode trazer alívio às nossas enfermidades. Pode nos dar a paz que excede todo entendimento, ainda que o nosso corpo esteja doendo. Ele é que pode nos garantir o descanso eterno. Porque ninguém viu, nem ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vamos ver mais adiante Jesus dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou para lá e vou preparar lugar para vocês. Ele é Senhor do descanso. Ele veio chamar os homens a ir até Ele para encontrar cura, salvação e descanso. Esse é o nosso Senhor. Creia e compartilhe.